E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o uso de telas, né, na infância. E principalmente quando envolve aí crianças com o TDAH, né? Vamos entender um pouquinho o que o uso das telas, o que são as telas, né? Celular, tablet, televisão, tudo, né? Tudo que tem telas aí. Então, mandando o link aí para vocês do YouTube, quem vai entrar pelo YouTube. E esse link do YouTube vocês podem compartilhar também, certo? Quem está aqui pelo Zoom comigo, abram as câmeras, que eu gosto de ver vocês. Né? Lembrando que sempre no final também a gente tira uma fotinho. Quem tiver de câmera fechada não sai na fotinho, né, gente? Então vamos lá, meninas, vocês estão prontas para essa aula de hoje? Quem gosta de anotar, já pega papel e caneta aí, né? Para vocês poderem anotar, porque hoje realmente tem algumas informações bem importantes. Então vamos lá. Bom, quem entrar atrasado aí, pega depois, né, o que está acontecendo aí, pega depois o comecinho gravado, né? Lembrando que para quem está pelo YouTube, essas aulas ficam disponíveis no YouTube e também no Facebook somente por uma semana, tá? Uma semana, depois disso fica disponível só para quem é aluno do Reconectando. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, já o pessoal está entrando aí, então vamos começar. Quando a gente fala, então, sobre o uso de telas, existe uma recomendação, né? Uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? A respeito disso. Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, eles têm um manual, né? Um manual com orientações sobre o uso de telas na infância, diferenciando aí por idades, e eu fiz um resuminho aqui para vocês. Né? Lembrando que sempre também no final da aula a gente libera o PDF para quem cumpre aí o desafio, então isso vai estar lá para vocês no PDF. Até 1 aninho de idade não é recomendado, né? Em hipótese alguma, nem pela OMS, nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não é recomendado expor a criança menor de 1 aninho a qualquer tipo de tela, seja celular, TV, tablet, né? A gente tem costume, eu mesmo coloquei, né? Não tinha esse conhecimento, coloquei meu filho desde cedo para assistir os desenhinhos aí. Eu tinha uma ideia que precisava ser restrito, mas não tinha essa ideia que não podia, né? E o que acontece? Quando a criança é menor aí de 1 aninho e a gente expõe ela ao excesso de estímulo visual, isso pode provocar problemas neurológicos, do desenvolvimento mesmo, tá? Então, não é recomendado. Até 2 aninhos, eles pedem para evitar o máximo. Não é exatamente recomendado, mas tem uma abertura, pede-se para simplesmente evitar ao máximo a exposição da criança a qualquer tipo de tela, né? Deixa eu só tirar o som aqui do meu computador para não interferir aí para vocês. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, até 2 horas por dia. E dos 11 aos 18 anos, até 3 horas por dia. Por que até os 18 anos? Porque a gente entende que o cérebro, ele termina de se formar com 18 anos, né? Por isso que 18 anos inicia-se aí a idade adulta, porque o cérebro está, nesse momento, 100% formado. Todas as suas funções cognitivas, motoras, de relacionamentos, né? A parte aí que envolve as emoções, os relacionamentos, tudo isso está perfeitamente formado. Então, a chance das telas, né, virem a trazer algum dano na estrutura cerebral é menor. Porém, vamos falar um pouquinho mais para frente, também pode trazer prejuízos na vida adulta e depois dos 18 anos, tá? Então, mas poxa, Alessandra, é tão ruim assim? Tem alguns benefícios, né? Tem alguns benefícios. Eu nunca gosto de ser radical em nada, né? De falar assim, não, é proibido, não vai oferecer nenhum tipo de tela para criança.
poxa, a gente vive num mundo que é difícil. A gente mesmo trabalha muitas vezes com o celular e você precisa ali, no mínimo, se comunicar com com o pessoal que trabalha junto com você ali pelo celular. É muito difícil hoje a gente se isentar totalmente das telas, né? Principalmente o bendito do celular. Então, uma vez que a gente precisa dar o exemplo, né, para o nosso filho, se a gente não consegue dar esse exemplo de se isentar totalmente, porque a gente também não vai ser uma pessoa alienada na vida, né? Então, a gente também não pode restringir 100% isso do nosso filho. Eu só deixaria a recomendação até 2 aninhos, né? Até 2 aninhos, realmente, evitar aí ao máximo. Mas, então, existem benefícios, né? E aí vocês podem ir colocando no chat aí para mim, né? Se vocês concordam ou não, se vocês expõem os filhos de vocês à tela, né? Desde cedo, Jéssica que está aí, a filha é pequenininha ainda, né? Como que é essa questão das telas? Mas então vamos falar sobre os benefícios, né? Claro que existem alguns benefícios. Hoje em dia, principalmente, né, com o advento aí da internet, a gente tem várias facilidades que a internet nos proporciona, né? Então, até mesmo, por exemplo, um adolescente, né, vai fazer uma pesquisa para a própria escola. Poxa, ele pode ir lá usar a internet. Sempre é bom ressaltar que não vale usar só o Google, né? Procurar aí por artigos confiáveis, por documentos, né, que sejam mais confiáveis, mas, poxa, antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, pesquisar em livros, né? Hoje em dia, se você busca um artigo na internet e se você dá um pesquisar por uma palavra-chave naquele artigo, você vai direto lá, em todas as palavras-chave que aquele artigo tem para você. E você não precisa ficar horas lendo, de repente, um livro inteiro, né? Uma enciclopédia inteira. Quem é da época da enciclopédia aqui, igual eu, né? Minha mãe tinha coleção de enciclopédia em casa e a gente era estimulado lá a ler essas enciclopédias, né? Sempre. Então, não sei aí de que época você é, né? Mas hoje a gente não tem mais isso, não precisa mais. Tem gente que ainda gosta, né? Da enciclopédia. Minha mãe mesmo ainda tem lá uma coleção na casa dela só de enfeite, né? Porque ninguém abre aquilo nunca. Mas, poxa, hoje a gente tem essa facilidade, né? Então, a internet, tudo é ruim? Não. Tem o lado positivo também. A gente tem uma atualização muito rápida. Então, poxa, a gente está no meio de uma pandemia. A última pandemia que teve, não tinha computador ainda, não tinha a televisão, nem sei se tinha televisão nos anos 20, eu acredito que sim, mas deveria ser muito precário. Poxa, as notícias não correram tão rápido. Hoje as notícias correram muito rápido e a gente que está aqui no Brasil pôde se prevenir de maneira muito mais efetiva do que na última pandemia que teve, que foi da gripe espanhola, né? Então, principalmente a questão da internet tem as suas vantagens, né? A própria criança, quando está aprendendo a se alfabetizar, por exemplo, tem alguns joguinhos que aí, de repente, nem precisa da internet, vai precisar da internet para baixar o joguinho no celular, né? Mas tem alguns joguinhos que ensinam a criança a fazer o tracejado da letra, né? O meu filho mesmo usou muito, né? E recomendo, inclusive. Posso depois gravar um vídeo para vocês falando sobre todos os aplicativos aí que eu recomendo, principalmente com relação à alfabetização, né? Muitas crianças, e a maioria de vocês que está aqui tem os filhos com déficit de atenção, as crianças que têm o TDAH, elas têm muita dificuldade no aprendizado escolar e no aprendizado como um todo, na verdade. Mas essa questão da alfabetização é uma dificuldade que muitos deles têm e, poxa, esses joguinhos podem ser uma mão na roda, né, auxiliar aí não só o professor, mas principalmente a mãe, né, em casa. Então, sim, tem os seus benefícios, com certeza. Porém, né, tem os malefícios. E para a gente não trazer todos esses malefícios, a gente precisa seguir aquela recomendação da restrição, né? Não que a gente vai isentar totalmente as crianças de verem essas telas, jogarem os jogos, mas a gente vai restringir para que a gente não venha ter esses malefícios e a gente possa realmente usufruir, né, de tudo aí que as telas oferecem para a gente, mas de uma maneira positiva, né? A gente pode aproveitar só o que é bom e mandar embora o que é ruim, né? Então, se for ficando alguma dúvida aí, vocês podem ir falando, tá, gente? Porque hoje é bastante informaçãozinha picadinha. Então, vocês podem ir falando aí. Quais são os malefícios, então, né?
Primeiro deles, e é justamente por esse motivo que tanto a OMS quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que não recomendam essa restrição ao uso de telas, é que você tira a criança de outras atividades lúdicas e de atividades que ela se exercita, né, de exercícios físicos mesmo, e que são benéficas para a saúde dela. Se a criança fica a tarde inteira no celular, na TV, isso significa que ela não está brincando. E a criança aprende brincando, né? O adolescente aprende brincando. A gente adulto também aprende brincando. Por que que você acha que quando você vai numa palestra ou quando é um curso mais inovador, eles usam muita metodologia lúdica para ensinar? Porque a gente aprende brincando até quando adulto, né? Então, o lúdico ajuda a gente a aprender. Agora, se eu estou no celular o tempo inteiro, na TV o tempo inteiro, eu não tenho esse lúdico, né? Esse é o primeiro ponto. Então, eu tiro a criança de todas aquelas outras atividades que ela poderia estar fazendo e que são benéficas para a saúde dela. Isso significa, e eles associam isso nessa cartilha de orientação, né, com relação ao uso de telas, está relacionado, o aumento de uso de telas está relacionado ao aumento da obesidade infantil. Por quê? Porque a criança não faz exercício físico mais, né? Ela come, vai para a TV, come, vai para a TV, às vezes come na frente da TV, né? E aí acaba aumentando o peso mesmo, e com a obesidade vem as doenças, né? Cardíacas, circulatórias, etc. Mas quando a gente fala do uso de telas na criança, principalmente aí até uns 10 anos, 11 anos de idade, isso pode realmente trazer prejuízos cognitivos, né? Cognitivos. Tem vários estudos, tá, gente, sobre isso. Vocês podem encontrar facilmente na internet. Eu posso deixar também uma lista desses estudos aqui para vocês. Quem gosta aí, né? Eu sei que tem muitas alunas que são também dessa área, né, são professoras, etc. Eu sei que vocês gostam de saber, né, a raiz das coisas. Eu posso deixar essas referências para vocês depois. O que acontece? Eles têm um termo que eles utilizam que é... Puxa vida, é o termo assim, é o zumbi feito, ou é feito zumbi, né? Então, a criança ela fica como se fosse um zumbi mesmo. Ela entra num estágio porque existe uma superestimulação, né? Quando a gente fala de um desenho, por exemplo, observa, né? Só você ligar a TV aí, você vai ver. Observa o desenho que seu filho assiste. Tem muitas cores, né? Mesmo quando são desenhos ou novelas, né? Já para adolescente, ou até mesmo filmes, tem muitas cores, tem um estímulo visual muito amplo. Às vezes, quando é um filme para adulto, não tem tanta diversidade de cores quanto é nos desenhos, mas tem uma diversidade naquela imagem que, se você for parar para observar ali, é muito estímulo visual e auditivo. Né? E o sinestésico, que seria você interagir ali, como numa brincadeira de massinha, por exemplo, não tem. Né? E o sinestésico é o que proporciona para a gente a maior parte da nossa criatividade. Então, quando eu falo de superestimular o meu cérebro visual e auditivamente e minimizar esses estímulos sinestésicos, eu estou falando numa diminuição muito grande aí da criatividade, né, dessa criança. E se a gente tem crianças que não são criativas, o que será do nosso futuro, né, gente? Vamos pensar um pouco mais além aí também. Mas olha só, quando a gente fala dessa questão da superestimulação do cérebro, existem também estudos com relação a isso, né? A gente sabe, por exemplo, que no caso do transtorno de déficit de atenção, né, o TDAH, um dos neurotransmissores que falta no TDAH, e não é, na verdade, o neurotransmissor em si, né, é o receptor desse neurotransmissor, é a dopamina. A dopamina, de uma maneira resumida, ela tá ali no corpo, mas ela não consegue ser usada, né? Ela não consegue ser usada. Por quê? Porque existe um super
estímulo. E aí, para o nosso organismo, o nosso corpo como um todo, foi feito para viver em harmonia, né? A gente chama de homeostase na biologia. E quando essa homeostase ela não acontece, o nosso corpo precisa encontrar uma maneira de se autorregular. O que ele faz? Ele está percebendo que tem muito estímulo, muito estímulo, muito estímulo, ele diminui esses receptores de dopamina, ele não deixa você usar toda essa dopamina, porque se ele deixar você usar toda essa dopamina que você está produzindo, você vai enlouquecer, né? Inclusive, a gente vai falar mais para frente um pouquinho melhor sobre a dopamina, mas um dos efeitos do excesso de dopamina no organismo é a esquizofrenia, né? E já é até um distúrbio, uma doença. Por quê? Porque na pessoa que tem a esquizofrenia, ela tem esse excesso da dopamina, mas ela não consegue fazer essa regulação, né? Então, o organismo dela permite que ela utilize toda aquela dopamina e ela acaba tendo aquele super necessidade de estímulo sensorial e tudo aí que envolve a questão da esquizofrenia. Vocês, né, que são mães aí de TDAH, esse ponto da esquizofrenia é um ponto interessante de vocês estudarem também. A gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje, mas porque a esquizofrenia muitas vezes está relacionada aí com o TDAH, é uma das comorbidades frequentes também, tá? Mas então, quando a gente superestimula, o que acontece na prática? Eu acabo viciando o meu cérebro a funcionar só sob muito estímulo. Então é óbvio, se eu fico no celular o dia inteiro, né? Eu tô com o meu celular aqui, ele estava até no tripézinho que eu estava gravando umas aulas. Se eu fico no celular o dia inteiro, quando eu vou chegar à noite e vou ler um livro, por exemplo, eu não vou conseguir ler. Por quê? Porque eu me acostumei a muitos estímulos. E qual é o estímulo que um livro me oferece? Praticamente nenhum. Então, eu não vou conseguir me concentrar ali e eu não vou ter motivação nenhuma de fazer aquela leitura, porque, poxa, eu fiquei acostumada com aquele monte de estímulo, né? E interessante que a dopamina, ela está relacionada com essas duas coisas que eu falei, motivação, né? E concentração. Por isso que ela está... o principal mecanismo prejudicado dentro do TDAH é o mecanismo, né, da dopamina. Mas vamos falar de outras questões um pouco secundárias aí também, né? Ficou clara essa questão aqui da superestimulação? Levantem as mãozinhas aí quem está pelo Zoom. Ficou claro? Porque eu sei que é um ponto um pouquinho complexo, mas eu tentei simplificar o máximo possível aqui para vocês. E quem gosta dos termos mais técnicos aí é só dar uma lidinha nos estudos que eu posso disponibilizar para vocês lá no PDF, tá? Vou fazer isso, posso alterar lá e incluir essas referências bibliográficas para vocês que gostam. Mas outra coisa, né? Juntando aí a questão da internet, a gente falou que hoje em dia é tudo muito rápido. Quando eu deixo o meu filho ficar sempre ali, e hoje tem muitos jogos online, né? O meu filho tem 5 anos e ele já joga jogo online, eu fico pé da vida, mas eu restringi, né, aquele horário lá que ele pode, menos ainda do que ele pode, né? Porque ele gosta de assistir vídeos também, então uma parte é para os jogos e uma parte é para os vídeos. E o que acontece? A criança fica muito imediatista. Porque, poxa, no jogo tudo é muito rápido. Às vezes, não só no jogo. Às vezes, um adolescente tá ali, tá no Instagram, chamou o outro responde no WhatsApp. Abriu as notícias lá do computador, tá tudo lá. Isso me dá uma sensação de que tudo na vida tem que ser para ontem. Né? O excesso de notícias, né, que a gente é sobrecarregado todos os dias aí também, a gente que é adulto, né, trazendo aí para a realidade do adulto também. E então essa questão do imediatismo, ela vem muito também da gente deixar os nossos filhos muito expostos às telas, né, aos jogos, aos desenhos, enfim. Então, minha luz está dando uma piscadinha, às vezes é a minha tomada aqui, onde está ligada a luz aqui, que está um pouquinho instável. Então, quando eu tiro as telas, eu tiro todos esses malefícios. Tem ainda mais alguns, né? Principalmente se a criança está acostumada a assistir muito as novelinhas, né, infantis, desenhos no YouTube. Vem o quê?
aquelas propagandas no meio, né, dos desenhos. E aí eu começo a gerar o tal do consumismo, né? Porque é natural, a criança tá vendo ali aquela propaganda. E um dos desenhos que o meu filho gosta de assistir, por exemplo, e eu sei que vários aí de vocês em várias idades gostam de assistir também, são esses YouTubers que eles vivem disso, né? E eles ficam testando vários brinquedos, e eles ficam testando vários jogos. E aí, poxa, a criança olha aquilo, ou até mesmo o adolescente, ele não tem noção que aquilo não é a vida real, na verdade, né? De repente é a vida real para aquele youtuber lá que vive disso. Mas ele é um em 1 milhão ou em 1 bilhão, né? Os youtubers aí que conseguem realmente seguir carreira, fazer dinheiro com isso, é 1 em 1 bilhão, gente. Então, assim, para eles tomam aquilo como realidade e eles querem viver aquela vida e esquecem da vida aqui fora. Que essa vida aqui é a vida real, né? Então, existe essa questão do imediatismo, do consumismo e dessa desconexão com o mundo real. E essa desconexão com o mundo real gera neles um descontentamento também. Porque, poxa, eles querem viver aquela vida. Só que aquela vida não existe, né? Ou existe para 1, para 2, para 3, né? E isso acaba gerando neles um descontentamento muito grande. Então, como que a gente resolve tudo isso, né? Tirando esse excesso de estímulos. Um outro malefício que não está aqui na minha lista, mas que é extremamente importante, é a questão do isolamento, né? Principalmente na adolescência, a questão do isolamento social ela já é muito latente, já é próprio do adolescente querer se isolar, porque ele está naquele momento reflexivo, ele precisa encontrar quem ele é, e isso é super saudável. Só que quando ele se recolhe, e essa é quando ele se recolhe lá no quarto dele, ou na sala, ou em algum lugar isolado da casa, e ele faz isso inconscientemente, porque é o corpo dele que está pedindo isso, só que ele não se permite essa reflexão. Ele se esconde dentro das telas. E aí a gente acaba suprimindo, né? Então, assim, aquele momento que era para ser introspectivo, para ele se descobrir, para ele entender o que ele gosta, o que ele quer ser na vida, ele desperdiça esse tempo vivendo uma vida que não é dele, né? Vivendo lá o mundo não real, de dentro dos desenhos, de dentro das novelas, de dentro lá dos YouTubers, e a vida dele, né? E a vida dele. A vida dele, aí passa esse período, ele acaba escolhendo um emprego que não era importante para ele, às vezes decide não fazer uma faculdade, ou quando faz, não, de repente não soube escolher bem, porque não gostava muito daquilo, foi na opinião de outra pessoa, porque não fez essa introspecção, né? Lá dentro da comunidade do Facebook e dentro do Reconectando Pais e Filhos, vocês têm um módulo só sobre isso, né? Só sobre essa questão aí do adolescente, do isolamento e etc. E o que acontece, né? Também é derivado aí de estudo. Eles acabam colocando os padrões deles nessas pessoas que eles assistem, né? E isso não é real, isso não acontece na vida deles depois, e eles se sentem extremamente frustrados, né? Extremamente frustrados. E a gente já sabe aí, né, para quem tem os filhos com TDAH, que essa questão da frustração já não é uma coisa muito fácil, né, deles lidarem, mas qualquer criança vai se sentir extremamente frustrado, né? E aí, o que a gente... e quando a gente fala, então, vamos falar só um pouquinho mais da dopamina, né? Antes de eu falar de como que a gente tira a criança da tela, né? Eu falei, então, que a dopamina ela é um neurotransmissor bem importante, principalmente no TDAH, né? É um neurotransmissor que faz a gente ficar naquele estado de atenção. Ela é também responsável pelo nosso sistema de recompensas, né? Então, quem tem um nível de dopamina muito baixo, ele não consegue se sentir motivado sem uma recompensa, porque ele não tem o sistema de recompensa interno dele funcionando bem, né? Então ele precisa sempre de uma recompensa externa. Por isso que uma das orientações que eu dou para vocês lá dentro do Reconectando é justamente a gente usar a recompensa, né? Porque a grande maioria de vocês tem os filhos aí com o déficit de atenção. E a criança que ela tem o déficit de atenção, ela precisa de uma recompensa imediata e muitas vezes externa.
até a gente ensinar para ela a ela construir as recompensas internas dela, né? Mas enquanto a gente não consegue construir isso, que a gente constrói isso como? Com o gerenciamento das emoções, com o gerenciamento dos pensamentos, com a alimentação adequada para que ela produza a quantidade de dopamina adequada, né? Então, quando a gente ainda não está nesse estágio, a gente precisa dar para ela recompensas externas, né? Então, é um abraço, é um beijo, é um elogio, é um presentinho, enfim. É uma estrelinha, né? Por que a professora sempre colocava lá estrelinha, né? Nos nossos cadernos, e hoje em dia eu não vejo elas muitas fazerem isso mais. Algumas ainda fazem, né? Mas quando a gente tem a produção de dopamina, quando ela chega no zero, ou muito próximo do zero, é aquele estado depressivo. Né? A pessoa que sofre de depressão é porque ela chegou muito próximo do zero ou chegou no zero. Né? Ela não está usando dopamina no organismo dela. Então, ela tem aquela sensação de inabilidade e de falta de motivação total. A depressão é isso, né? A falta total de motivação, qualquer motivação. Né? Então, foi um dos experimentos que foram feitos com relação à dopamina. Eles pegaram um ratinho e eles tiraram a produção de dopamina do ratinho. E quando esse ratinho começou a não produzir nada de dopamina, ele não tinha estímulo nem para comer, nem para beber. A tigelinha estava ali, né? De água, de comida. Se alguém ia lá, colocava comida na boca dele, ele comia. Mas para ele ter que ir até a tigelinha, ele não ia. E era assim, era 2 passinhos. Ele não tinha nem essa motivação, né? Por quê? Porque não tinha dopamina. E a dopamina é o que faz a gente ter essa motivação. Então, quando a criança não tem essa produção de dopamina adequada, que acontece no TDAH, a gente precisa provocar essa motivação externa, né? A motivação e também a recompensa, porque na verdade essa recompensa vai motivar ela a fazer aquela tarefa que não é muito prazerosa para ela, como o estudo, né? Por exemplo, na hora do estudo é uma das horas mais difíceis aí para a criança que tem o TDAH, né? Por quê? Porque ela não se sente motivada para fazer aquilo. Mas se a gente dá, por exemplo, uma recompensa para ela de brincar no parque ou ali no quintal, uma brincadeira que ela gosta muito, e de repente você estando junto por, sei lá, 1 hora depois do estudo. Ah, poxa, ela vai querer estudar mais rápido para poder ir lá fazer aquilo que ela quer, né? Aquilo que ela gosta, né? E quando, então, a gente tem esses níveis de dopamina normalizado, a gente tem essa motivação suficiente para conseguir fazer o que a gente precisa fazer, né? Você que está aí, você é adulto, quantas coisas você faz na sua vida que você não gosta? Mas você faz o que você tem que fazer, né? Às vezes vocês veem eu postar lá no nosso grupo de alimentação, alguns bolos, algumas tortas, algumas coisas que eu faço sem o glúten, né, dentro do protocolo e tal. Gente, eu não gosto de cozinhar. Não gosto. É uma das coisas que eu não gosto. Mas eu faço, por quê? Porque eu entendo que é importante para o meu filho, para mim. Então eu vou lá e quando eu vou lá fazer, eu faço com todo carinho. Mas se eu pudesse, eu não punha a mão na massa, né? Eu comprava tudo pronto, eu, né, mandava fazer, enfim, essa parte de alimentação não é muito comigo. Mas eu faço, né? Porque tem a recompensa depois. Então, quando a gente sabe esperar por uma recompensa futura, né? De repente, poxa, eu tenho um trabalho que eu não gosto, mas, poxa, é o único trabalho que eu consigo agora, então eu preciso daquele dinheiro no final do mês. Você vai trabalhar todo dia, né? Para ter o dinheiro no final do mês, para ter aquela recompensa. A gente consegue esperar. A criança com TDAH não consegue esperar para ter a recompensa, por isso que a recompensa precisa ser imediata, né? Faz sentido? Fez sentido isso? Né? A Amélia que está com um pontinho de interrogação aí na cabeça, fez sentido isso? Então, só quis dar uma detalhadinha um pouquinho a mais aqui sobre a dopamina, mas vocês têm uma aula todinha só sobre a dopamina lá dentro do Reconectando, tá, gente? E aí, gente, quando a gente fala de... Então, olha só. Dopamina, quando eu tenho muito estímulo, eu produzo muita dopamina e o meu organismo me bloqueia de usar toda essa dopamina, certo? Por isso que aí eu não consigo, né? A criança com TDAH, por exemplo, ela não consegue se concentrar, ela não consegue se motivar, né? Ela não consegue se aquietar, que é um dos
É uma das coisas relacionadas aí à dopamina também. Por quê? Tem muita dopamina ali, mas ela é como se não tivesse. É como se não tivesse, né? Ela não consegue usar aquela dopamina para se concentrar. E aí, por isso que uma das coisas, né? Não vou entrar muito nesse mérito também, mas por isso que esse é um dos pontos que eu sou contra a medicação para o TDAH, né? Quem está aqui, acho que nenhuma de vocês que está aqui usa medicação, pelo menos não pelo Zoom, não sei lá, pelo YouTube. A medicação, que ela é feita para o TDAH, Ritalina, Venvanse, essas que são específicas, né, para o TDAH, o que elas fazem? Elas fazem um super estímulo na mente da criança. E aí, o que acontece? Poxa, mas Alessandra, funciona? Sim, funciona. Funciona naquele momento, porque o TDAH, ele precisa de muito estímulo para conseguir se concentrar, né? Só que quando eu dou a medicação para a criança, o que eu estou fazendo? Eu estou acostumando ela a, de novo, funcionar só sobre muito estímulo. Quando o que eu preciso fazer, na verdade, é o contrário. Eu preciso tirar esses estímulos por completo, se possível. Se possível, eu precisaria tirar toda a tela, todo o uso de tela, né? Tirar todo tipo de estímulo para que o corpo dela entenda que, não, pera lá, agora, então eu posso começar a disponibilizar essa dopamina que está aqui, né? Então, esse é um dos pontos, né? Não vou entrar muito nesse mérito aqui da medicação hoje, tá? Vamos falar então sobre algumas alternativas da tela, mas Alessandra, porque assim, eu sei que a gente acaba deixando, né, a criança assistir desenho, jogar, porque a gente não tem tempo para dar atenção para elas, né? E aí, mãe, o que eu vou fazer agora? Ah, vai assistir um desenho, né? É assim na prática. Só que a gente se engana, né, na verdade, de achar que a criança ela precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Ela não precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo, né? A gente, na verdade, o nosso cérebro ele foi programado para... ele precisa de momentos de descanso. E não só quando eu estou dormindo. Eu preciso de momentos de ócio, de fazer nada. E a criança, principalmente, muito mais do que o adulto, ela precisa desses momentos onde ela não faz nada, onde ela não pensa em nada, para poder justamente estimular a criatividade dela. Não é que ela não vai pensar em nada, ela vai estar pensando em mil coisas, né? E quando o seu filho vier para você e perguntar, né, mãe, o que eu faço agora? Vira para ele e fala assim, arruma o que fazer, vá arrumar o que fazer. Ah, mas o que eu posso fazer? Qualquer coisa que você quiser, menos tela. Né? Qualquer coisa que você quiser fazer. Eu falo isso pro meu filho, aí ele olha para mim, aí às vezes ele fica lá, senta no sofá. Mamãe, mas eu não sei o que eu posso fazer. Eu falo, pensa aí no que você pode fazer. Aí, às vezes ele fica lá 2 minutos. Aí ele já descobre uma coisa que ele quer fazer, vai lá, começa a fazer. Você pode dar algumas ideias para o seu filho, né? Para sua filha? Claro que pode. Você pode ajudar ele a ter ideias aí também. Mas eu sugiro que você sempre dê um tempinho para ele encontrar as próprias ideias, né? Por quê? Porque ele precisa disso. Se sempre ficar alguém falando o que ele tem que fazer, 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 ele nunca vai pensar no que ele pode fazer. E aí, quando lá na vida adulta ele tiver os momentos dele de tédio, de ócio, que todos nós temos, ele não vai saber o que fazer, né, com aquilo. E aí, muitas vezes, é onde a pessoa também entra na crise depressiva, né? Que não é exatamente uma depressão nesse caso, mas acaba se confundindo muitas vezes. O que a gente pode fazer, então, né? De sugestão aí. O que vocês sugerem, né? Querem colocar aí no chat para mim? O que vocês sugerem que a gente pode oferecer para as crianças além, né, das telas, pensando aí que, poxa, tudo bem, você vai deixar ele um período ainda ficar lá nas telas, mas a gente vai tentar restringir isso para dentro daquela recomendação lá que eu falei no início, né? A gente pode deixar coisas ao alcance, né? Se for criança, principalmente. Se for adolescente, ele facilmente vai achar o que ele quiser achar, né? Se for criança, vamos falar primeiro da criança, depois do adolescente. Você pode estimular, por exemplo, que ele faça uma leitura, que ele faça uma pintura, que ele faça o próprio brinquedo, né? Dele. Então, assim, poxa, vamos fazer um quebra-cabeça? Aí você cata uma folha lá de um livro que não usa mais, pega uma gravura bem bonita, recorta e faz ele montar lá o próprio quebra-cabeça, né? E de preferência deixar a própria criança fazer,
né? Se ela já tiver idade aí suficiente para manusear uma tesoura, por exemplo, né? Sem ponta, etc. Aí você vai tomar todos os cuidados. Mas ele pode fazer, por exemplo, sei lá, um avião de pote de sei lá o quê, entendeu? Pega aí umas sucatas, tenha o costume de guardar, né, uns potinhos, sabe aquele rolo de papel toalha, né? Guarda esses rolos, esses rolos são ótimos para fazer brinquedo. Papel que você não usa mais, guarda para né, aqueles papéis de rascunho, guarda para que ele possa usar para montar esses próprios brinquedos. E pode ser coisas até mais simples, né, gente? Tipo, vai brincar com o cachorro, né? Quem tem cachorro, quem tem gato, um papagaio, vai conversar com o papagaio, sabe? Pode ser coisas muito simples, desde que seja, né, coisas aí fora da tela. Então, assim, olha lá, o meu filho gosta de desenhar, de pintar, brinquedos que eles gostam. Pode ser brinquedo, por exemplo, um dominó, né? Sempre estimulando, principalmente brincadeiras que estimulem, né, o pensamento, a criatividade, a parte lógica, né, o pensamento lógico, né, que eles tenham que pensar alguma coisa. Então, por exemplo, jogar um jogo de detetive, né, os adolescentes já gostam mais, aonde ele estimule a observação também, né? Então, às vezes, até um xadrez, tem uma ideia que é muito legal, né? Você pode fazer o pote do tédio, por exemplo. Muito simples, né? Você pode pegar um potinho qualquer que você tem na sua casa, pega uns palitos, né? Isso é legal mais para criança, né? O adolescente já acha isso um pouco bobo. Mas você pode pegar uns palitos de sorvete ou até papéis, né? E escrever várias ideias do que fazer na hora do tédio. Aí quando ele não tiver, deu tempo do celular, deu tempo que vocês combinaram aí da TV, vai lá e pega o pote do tédio. Aí o que sair é o que eu vou fazer, né? É uma ideia legal também. Para os adolescentes, ele pode aproveitar esse momento para planejar alguma coisa que ele queira, né? Ele pode usar esse tempo para refletir sobre algo, para ler um livro, né? Um livro, de repente, um pouco mais já complexo, que demore um pouco mais de tempo. A criança normalmente vai fazer leituras mais curtas, né? O adolescente já pode pegar ali um livro, ficar 1 hora lendo, que ele consegue, né? Mas como que a gente tira, né? Principalmente quando é adolescente, como que a gente faz? Poxa, Alessandra, você está falando aí para a criança, é lindo, você tirou o celular da mão dela, ela meio que vai ser obrigada a se contentar com aquilo. E o meu filho que é adolescente? Que eu já não consigo mais mandar nele, ele não me obedece, não tem jeito, né? Como que a gente faz com o adolescente? Primeira coisa, você vai ter que mostrar para ele os malefícios dele ficar o dia inteiro no celular ou na TV ou jogando, seja fazendo o que for. Né? Ele precisa ter consciência disso. Porque se ele não tiver consciência da importância, ele vai continuar lá. Poxa, tá gostoso lá, né? Por que eu vou sair daqui? Tá gostoso aqui. Então, se não fizer sentido para ele, ele vai continuar lá, tá, gente? Isso tem nem o que discutir. Agora, uma vez que você explicou para ele todos esses malefícios, você vai conversar, você pode fazer alguns combinados com ele. Falar, olha, então, se ele tiver até 18 anos aí, né, a gente já viu que o recomendado são 3 horas por dia. Alessandra, mas tem as aulas online, tem muita gente que está tendo aula online, né? Então, aí a gente já tem que entender que ele já vai provavelmente extrapolar um pouco, porque às vezes até a própria aula já ultrapassa de 3 horas, né? Principalmente aí os adolescentes, os meus sobrinhos que são adolescentes, eles estão tendo aula online a tarde inteira, né? Da 1 até acho que 5 ou 6 da tarde. Então, assim, só aí já ultrapassou, né? Poxa, daí vou restringir, não vai jogar mais e vai se voltar contra mim, né? Não, tudo bem, dá um tempo a mais lá para ele jogar, para ele brincar lá nas telas, mas faz um combinado. Restringe, né? De repente você vai combinar com ele que ele pode jogar 1 hora por dia. E aí, principalmente se o seu filho tem o TDAH, você vai fazer esses combinados, você vai estabelecer as recompensas e a recompensa precisa ser imediata. Imediata como, Alessandra? No dia, né? No dia.
Ah, ele cumpriu, ele ficou 1 hora só ali, o que foi que vocês combinaram? Eu tô falando 1 hora, mas vai ser o que vocês combinarem, né? Você já sabe aí qual é a recomendação, você vai adaptar aí para sua realidade. Restringir o máximo que você pode, né? Fez esse combinado, ele cumpriu certinho, poxa, tá na hora de dormir. Falou, olha, então hoje você cumpriu com o combinado, tá aqui a sua recompensa, né? E se ele não cumprir, Alessandra, não tem a recompensa, né? Não tem a recompensa. E se você perceber que todo dia ele não tá cumprindo, não tá cumprindo, não tá cumprindo, muito provavelmente aquela recompensa que você estabeleceu com ele não é boa o suficiente, né? Não é motivadora o suficiente, precisa rever essa recompensa. Em último caso, uma punição, né? Qual poderia ser uma punição, por exemplo? Ah, então você jogou 2 horas hoje, amanhã você não joga, né? Seria uma punição. Sempre as punições, gente, elas precisam ser coerentes com aquilo que você está querendo ensinar para o seu filho, né? Mas, poxa, esses combinados, eles podem ser um pouco flexíveis, né? De repente, no final de semana, pode ser um pouco diferente. E você pode, principalmente com o adolescente, você pode dar uma abertura para negociação, né? Sim, você pode dar uma abertura para negociação. E aí fica, né, a seu critério aí, o tanto que você vai flexibilizar isso ou não, mas é importante ele perceber que, poxa, existe essa margem, né, de negociação. Ah, então de repente, poxa, mamãe, ontem eu não joguei nada. Eu posso jogar 2 horas hoje? Aí você avalia com ele os riscos, né, os benefícios, os malefícios, e aí vocês decidem, né? Mas o principal, gente, é a gente dar o exemplo, né? Eu sei que muitas de vocês também trabalham, e principalmente agora que a gente está fazendo home office, né? Muita gente fazendo home office, a gente acaba ficando muito no computador, muito no celular, porque, poxa, principalmente que a gente não está no local de trabalho, você precisa se comunicar com o seu chefe, você precisa se comunicar com alguém lá que, né, está fazendo a mesma coisa ali que você. Eu sei, só que restrinja, né? Mesmo você que está fazendo home office, você com certeza tem um tempo definido ali de trabalho, né? Ah, ou é das 8 às 5, ou é do meio-dia às 5, ou às 6. Poxa, dá o exemplo. Use também o seu celular o menos possível, principalmente quando estiver perto deles, né? De repente, foi passear na casa da avó, aí você usa e abusa do seu celular, né? Mas principalmente na frente deles, vamos procurar dar o exemplo, porque não adianta você fazer uma coisa e não dar o exemplo para o seu filho. Você, mamãe, mas você está aí o dia inteiro no celular, por que eu não posso ficar? Né? É difícil para eles entenderem que o cérebro deles ainda está em formação, é diferente o adulto da criança, né? Se for já um adolescente para mais de 15 anos, 16, nessa faixa aí, talvez ele entenda, mas se for muito menor que isso, não, né? Então, dê o exemplo, sempre é a melhor opção. E aí ele vai ver que, poxa, é possível, né? Se minha mãe consegue, eu acho que eu consigo também, né? E incentiva também sempre o pensamento reflexivo, né? A gente já falou um pouco sobre isso, vocês têm também uma aula inteira sobre isso lá dentro do Reconectando. O que é o pensamento reflexivo? Quanto mais eu estimulo o meu filho a pensar, mais facilmente eu consigo tirar ele das telas. Por quê? Porque ele vai perceber que na frente da tela ele não está pensando, na verdade, né? E quando a gente estimula a criança a pensar, esse é um hábito, gente, também que vicia, mas é um vício bom, né? É um vício saudável do pensar, do ser reflexivo, do ser questionador. E olha que interessante, as crianças com o déficit de atenção, elas naturalmente já são mais questionadoras. É ou não é? Né? São crianças um pouco mais resistentes às regras, sim, mas elas são mais questionadoras e isso é bom. Isso não é ruim, né? Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa coisa boa, né, e usar ela para o lado positivo. Em vez de ficar questionando as regras que eu estou colocando aqui para você, vamos questionar outras coisas, né? Vamos questionar algumas coisas da vida, vamos questionar por que essa árvore nasceu aqui, vamos questionar por que o passarinho vai buscar comida não sei aonde. Vamos questionar outras coisas. E aí a gente começa a estimular a criança a ter esse pensamento reflexivo, né? E a gente pode usar esse pensamento reflexivo, inclusive, para fazer ela entender o porquê não pode ficar tanto nas telas, né?
E incentivando outras coisas, né? O próprio exercício físico, que para criança muito pequena, pode ser no estilo de brincadeira. Se for um adolescente, já vai gostar de fazer academia, né? Um exercício mais localizado. Menina vai querer fazer exercício para o bumbum, para a perna. Os meninos vão querer fazer exercício de barra. Você pode instalar aquelas barras, tem umas barras que são móveis, que você pode instalar na porta, né? Na porta do quarto. Fica super firme, super legal e os adolescentes adoram. Né? Então, estimular o exercício físico, estimular a leitura, estimular a meditação. A meditação é uma das práticas, e vocês já sabem, aqui vocês que são alunas, né? Pelo menos vocês já sabem fazer a meditação. Se não sabe, né? Tem uma aula lá no módulo sobre inteligência emocional ensinando. A meditação é uma das práticas que mais regulam a produção de dopamina no organismo, né? Olha que interessante. E quando eu falo de regular, é assim, é fabricar e permitir o organismo usar aquela dopamina de maneira adequada, né? E jogos aí de todo tipo, que estimulem o raciocínio, que estimulem o planejamento, né? Ah, Alessandra, mas o meu filho que tem TDAH, ele é totalmente resistente ao esforço mental. O que eu faço? É resistente ao esforço mental quando a coisa é chata de fazer, mas dá uma brincadeira que ele gosta, para você ver, né? A Joana descobriu, ela não está aqui hoje, a Joana descobriu que o filho dela, não foi a Joana, foi a Betânia, descobriu que o filho dela gostava de jogo de 7 erros. Ela tinha vários na casa dela e ela nunca tinha dado para ele brincar com os jogos 7 erros. Em poucos meses ele acabou com todos os jogos de 7 erros que ela tinha e ela fazia essa brincadeira com ele antes da aula. Né? Inclusive ajudava a ele se concentrar. Por quê? Porque regula, né, a dopamina. A gente tira o muito estímulo e a gente começa o estímulo externo, né? E a gente começa a provocar esse estímulo interno. E isso faz a regulação da dopamina. E aí, quando a gente fala de jogos, pode ser qualquer tipo de jogo que eles gostam, sem ser nas telas, né, gente? Como a gente está falando aqui justamente sobre telas, né? Então, jogo de carta, de baralho, jogo de memória, aquele que nem o detetive que eu falei, enfim, qualquer jogo de tabuleiro aí, né? E principalmente se for adolescente, você pode propor desafios, né? Adolescente adora desafios. A gente tem, deixa eu ver, a Lu tá aí ainda? A Lu tem bastante experiência com adolescentes. Não sei se ela tá aí ainda. Eu acho que ela saiu. Se ela voltar, vou deixar ela falar aqui um pouquinho sobre essa questão com vocês. Mas vamos lá. Falei aqui sobre algumas alternativas, né? Sobre como a gente tirar aí as crianças da tela e etc. Agora, queria saber dúvidas. Quem ficou com dúvida aí falou, Alessandra, ainda não sei o que fazer aqui. Pode liberar o microfone aí, quem quer liberar o microfone, Amélia? Eu vi que você estava com a mãozinha na tela aí. A Amélia tá toda cheia de vergonha ultimamente, não estou entendendo você. Jéssica, me conta que ideia você teve aí. Libera seu áudio aí, por favor. Não, Alessandra, é porque eu não tenho muito problema aqui com... Ainda não estou te tela. ouvindo, embora apareça aqui o seu áudio liberado. Oi. Tá me ouvindo agora? Não estou ouvindo. Tá agora? Ainda não. Não? Deu? Não, né? Ai, que estranho. Deixa eu ver se você tá com áudio aparecendo aqui. A princípio tá, mas não tá saindo som aqui. Pera lá. Agora foi. Agora acho que foi. Fala aí. Deu? Deu. Acho que era aqui comigo, gente. Desculpa. Tá, não, tranquilo. Eu não tenho, até que aqui é mais tranquilo, não tem muito problema com telas, não. Mas uma ideia aqui que eu tive, assim, talvez, né? É porque minha filha, ela gosta
começou a gostar de historinhas. Eu pego os bichinhos dela e conto historinha. E aí eu lembrei de uma amiga minha que ela fez tipo uma tela de cinema e colocou o celular para as crianças verem, mas me veio uma ideia diferente. Em vez de colocar, por exemplo, um celular, fazer uma tela de cinema, ou no caso, teatro, né? E apropriar para um jogo de fantoche, para uma brincadeira com bichinhos de pelúcia. Só que no caso, para Legal. crianças menores, né? Que aí os maiores já acho que já não vão se interessar muito. É. Fantoche é maravilhoso, né? Criança adora fantoche. Eu ficava assim impressionada quando eu não trabalhava com criança ainda, eu sempre tive, né? Acho que eu já contei essa história para vocês. Eu sempre tive vontade de trabalhar com criança, mas eu tinha uma crença de que eu não sabia trabalhar com criança, né? E aí eu demorei anos da minha vida para realizar esse sonho. Mas eu via, né, aonde eu ia, nos acampamentos, nos trabalhos sociais que eu fazia, às vezes na igreja, o pessoal trabalhando com fantoche. Gente, os olhinhos das crianças, eles brilham assim. E a gente nem precisa saber fazer tão direitinho, né? Eu já fiz aqui em casa para o Lucas sem muita coisa e eles amam. Boa ideia, não tinha colocado aqui. Posso até acrescentar no A PDF para Vânia vocês. comentou aí que a filha dela tem medo de fantoche. No caso aqui, eu não tenho aquele fantoche em si, eu uso os próprios bichinhos. Minha filha tem girafa, tem urso, Ah, tem... então. Então, a boneca, eu uso os próprios brinquedos dela para fazer a brincadeira. Eu tinha, Legal, por legal. causa da igreja, eu tinha até 3 brinquedinhos de fantoche. Só que ela chorava tanto quando a gente brincava que eu parei. Pode ser que quando ela crescer mais um pouco, ela perca o medo, mas por enquanto, fantoche em lugar nenhum, na igreja, na escola, quando tem fantoche, a professora já falou comigo que ela corre, ela chora, ela realmente não gosta de fantoche. Olha, precisamos trabalhar esse medo nela, né? Você tem uma ferramenta lá dentro do Reconectando. O medo sumiu. Aliás, dentro dos bônus, não, dentro de algumas aulas, esse bônus ainda não está liberado lá para vocês, mas tem essa ferramenta lá dentro de alguma aula. Posso procurar para vocês e apontar lá, depois que agora de cabeça eu não lembro. Ela está com quantos anos, Vânia? 3, ela tem 3. 3 aninhos, né? E ela É. não tem o TDAH. Bom, não tem nenhuma suspeita, Não, né? ela, pela suspeita Enquanto no momento. Ela é bem elétrica, mas é da idade. Sobe, desce. Ela não tem medo, por isso que ela acaba ficando sendo muito elétrica. Uma coisa que ela não... Medo, assim, de cair, de se machucar, e esse medo ela não tem. Aí, no... Entendi. Isso é bom, né? A criança que é exploradora, é bom isso, na verdade. A gente fica com receio, né, gente? Mas isso é bom para o desenvolvimento da criança, né? E aí, quanto mais ela cair, mais rápido ela aprende que, né, aquele não é o caminho, enfim. Quem mais quer mais vezes falar? ela deixa a mãe, mas faz parte. Ah, já aprendeu que a mãe socorre, né? Tá tudo certo. Então, assim, dá para fazer esses fantoches sem exatamente o fantoche, né? Dá para fazer, por exemplo, com um palito e um bonequinho de papel. Dá para usar, que nem a Jéssica falou, os próprios brinquedos que ela tem, as próprias pelúcias que ela tem, né? E dá para usar a mão, gente. Vocês podem fazer carinha, né? Na mão, assim, ó. E também colocar os dedinhos lá. Faz uma bancadinha, né? Uma bancadinha simples e coloca os dedinhos lá atrás da bancadinha. Funciona também. Ela Mais tá tendo alguém? Pode falar, videoaula. Vânia. Ela tá tendo videoaula. Meu filho não, mas ela tá tendo. Mas é engraçado porque a professora, para ela, tá fazendo separado. Por causa da síndrome de Down, ela tá um pouco mais atrasada que os outros coleguinhas. Aí faz para ela um horário diferente, para poder desenvolver diferente. Mas, assim, no desenho, a musiquinha do patinho, ao invés do próprio patinho, ela fez um desenho numa folha do patinho e fez a musiquinha. As coisas dela, ela Legal. faz o próprio desenho mesmo. Mas ela não coloca a mão, não, ela só vê a folhinha. Aí Maria Clara gosta. Viu só como é que funciona? A gente tem que perceber perceber, né, o que a nossa criança gosta, né? Às vezes não vai gostar de fantoche, mas vai gostar de outra coisa, né? A gente tem que explorar. Por isso que eu falei que é interessante a gente deixar a própria criança ou o próprio adolescente descobrir o que ele quer fazer.
simplesmente combinou que aquele horário não vai ter tela, não tem tela. Vá caçar o que fazer. Né? Ah, você tem 3... Eu falo com meu filho, falo, você tem um monte de brinquedo aí. Agora eu comprei um globo, né, para ele, o globo e o mapa mundi. Então ele está aprendendo os países, está aprendendo as capitais. Falou, você tem o globo, você tem os seus brinquedos, tem papel e caneta, tem canetinha, tem massinha, tá tudo aí, ó. Se vira. Às vezes ele vai, caça alguma coisa, às vezes ele fica lá sem fazer nada. E esse sem fazer nada é importantíssimo para a criança. Fala, Amélia. E a criança que fala que, sabe, de 11 anos que fala que não pode dormir, realmente ela tem dificuldade de dormir, assim, ela está cansada, mas ela tem muitas perguntas, né? Ela pensa muito. Eu falo que ela é cientista, porque ela aí ela dá a desculpa do que vendo um filme ajudaria ela a dormir. Então, é exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. A tela, o filme estimula mais, e quando a gente vai dormir, a gente precisa tirar, né? Mas ela fala que eu sou diferente, que... Então, na verdade, o que você precisa fazer é combinar com ela. Falar, olha, a gente vai combinar. Você tem, por exemplo, se você quiser seguir aí, a Vânia está perguntando se a gente pode tirar isso gradativamente. Sim, pode fazer gradativamente. Já está assistindo, se o seu filho assiste TV, por exemplo, o dia inteiro, faz quanto tempo que ele faz isso? Né? Não vai ser uma semana, 2 que vai matar a criança, né? Então faz gradativamente para ele ir acostumando, mostra os benefícios, explica se já tiver idade, né, para entender. Mas pode ir tirando gradativamente aí sim, e você vai fazer esse combinado com ela, Amélia. Você vai falar assim, olha, você tem 3 ou 4 horas do seu dia para assistir o que você quiser, ou para jogar o que você quiser. Acabou essas 4 horas, acabou. E essas 4 horas vai ser até X horas, vai ser até, sei lá, 18 horas, por exemplo. Depois das 18 não tem mais TV. Ou depois das 19, enfim, você vai estabelecer aí o horário que vocês acharem que funciona para casa de vocês também, né? Então, fez esse combinado com ela. Tá combinado. Meu marido tá me... Você pode fazer isso? Será? Enquanto tá falando isso comigo. Você pode? E aí, você pode? Tudo vai de você saber conversar. Ah lá, vamos ter o apoio do marido também. Ajudar ela a colocar isso daí em prática, hein? Porque é importante, gente. Vai se apoiando, né? Com certeza, com certeza. Porque você, como pai, também tem uma autoridade sobre as meninas, né? E elas também ouvem você. Arrisco dizer que ouvem mais você do que a Amélia, ou não? Sim ou não? Né? Então, de repente, você pode ter essa conversa com elas, ou vocês podem conversar juntos, né? É importante, elas já são grandinhas, é importante elas entenderem a importância para a saúde delas de diminuir um pouco essas telas, e aí vocês vão combinar os horários. Não que elas não vão poder assistir mais, elas vão poder assistir, né? Mas vai ter o horário certo para assistir. E aí, de repente, um dia ou outro não vai funcionar, ela não vai receber a recompensa, né? E assim, e aí vocês vão reforçando até conseguir deixar perfeitinho. Posso contar com vocês? Isso, gente, para o TDAH é extremamente importante. Embora você não tenha aí uma certeza, né, Amélia? Se as meninas têm o TDAH ou não. Mas isso é importante a gente falar que é para qualquer criança. E lembra que eu falei que pode afetar os adultos também? Em algum momento da aula de hoje eu falei isso. A gente que é adulto, a gente também pode, se a gente começa a superestimular a nossa mente, a gente também pode fazer esse bloqueio no sistema da dopamina. Seu organismo ele quer te proteger, e ele foi programado para isso. Ele vai começar a bloquear essa dopamina de ser utilizada. E aí o que acontece? Quando a gente começa a esquecer as coisas, porque
a gente já tem mais ou menos uma ideia hoje em dia, né? Que quando a gente está com a cabeça muito cheia de coisa, a gente começa a perder a memória, né? Vagamente as pessoas já têm uma ideia sobre isso. Por quê? É por conta da regulação da dopamina, né? Então, lembra que a ansiedade é uma das causas emocionais do TDAH, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Uma das causas emocionais, quando eu falo, né, que é uma das causas emocionais, eu estou falando que a ansiedade está diretamente relacionada à falta de concentração. E, na verdade, essa falta de concentração, ela pode acontecer em quem tem o TDAH ou não, né? Simplesmente uma pessoa que tem a ansiedade, ela pode começar a esquecer as coisas. Ela pode começar a ter dificuldade para se concentrar, né? Mesmo sem ter o déficit de atenção, né? Porque o déficit de atenção é um conjunto aí de vários sintomas, né? Não é só a ansiedade que determina ele, né? Então, é importante a gente ter essa consciência. Então, quando a gente, quando é adulto, né? Se o seu filho está aqui, já é adolescente para adulto, você pode propor até um desafio para ele. Falar, vamos ficar uma semana sem assistir TV? Vamos ficar uma semana sem pegar no celular? Você vai ligar o computador só para assistir a aula online, se ele tiver, né? A aula online que nem todas as crianças estão tendo, né? Ó, a gente não vai pegar no celular, a gente não vai pegar... tem algumas escolas que estão entrando no período de férias agora, né? Então, de repente, se você é uma dessas, né, sortudas, que seu filho está entrando no período de férias agora, já aproveita. Ó, nós vamos ficar uma semana sem celular, sem TV, sem tablet, sem nada de desenho. E a gente também vai entrar no protocolo, porque eu não falei da parte alimentar aqui, mas quando a gente joga açúcar no corpo, a gente também desregula a dopamina, né? Então, não é o tema da aula aí de hoje, mas você pode propor isso para ele. Adolescente, até uns 18 aí, adora desafio, né? E aí vocês vão perceber, se você tiver coragem, ou de repente você pode fazer isso sozinha. Se você tiver coragem, você vai perceber que depois dessa uma semana, você vai estar muito mais concentrada nas coisas que você precisa. Você vai perceber que o seu nível de felicidade e satisfação com as pequenas coisas, né? Lembra que a gente conversou sobre isso, né, essa semana ainda? A terapia que a gente fez na terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre a gratidão, né? O seu nível de gratidão vai estar lá em cima. O seu nível de dopamina vai estar regulado e você vai conseguir se sentir realizada com muito menos, né? Então, fica a dica aí para vocês. Mais alguém quer falar antes da gente encerrar? Mesmo as meninas que estão aí com a câmera fechada? Deixa eu ver aqui no YouTube também se a gente tem algum comentário. Márcia, meu filho tem muitos medos de pessoas trajadas com fantasias também, né? Então, esses medos, independente da idade, a gente consegue trabalhar eles, né? Principalmente se for criança, a partir aí de uns 2 aninhos, se a criança já se comunica, né, o mínimo possível, a gente já consegue trabalhar esses medos com elas, né? Seria interessante você poder ter acesso, eu não sei se eu acho que a Márcia não é aluna, seria importante ter acesso a essa ferramenta, né, do medo sumiu. Ingrid, quer falar? Tudo tranquilo? Jéssica, quer falar? Pode tirar seu áudio. Alessandra, um comentário que eu, na época que estava fazendo faculdade, eu ficava muito tempo na frente do computador, porque tanto para estudar as disciplinas, que eu tinha algumas online, ou pesquisar mesmo sobre alguma disciplina, matéria que eu estava aprendendo, e os projetos, que projeto de arquitetura, então depende de representação no computador. Então, para a parte criativa do projeto, eu ficava ali tantas horas na frente do computador, até de madrugada, e tentando mexer, resolver ali o problema do que tinha que ser feito, mas acho que a mente já estava assim, tão cansada que eu ficava e assim, resolvia pouquíssima coisa e ficava louca da vida. E aí agora que eu já tem 2 semestres que eu tranquei a faculdade, então eu precisei fazer um projeto agora, um projeto à parte, e eu resolvi o projeto assim, tão simples, que eu falei, não é possível que eu ficava tanto tempo tentando resolver isso, e era coisa que dessa vez eu consegui ter uma clareza bem maior.
Sim, e por que isso acontece, né? Porque às vezes a gente vale muito mais a pena você parar no meio do que você está fazendo ali. Ah, não, mas eu tenho que entregar hoje esse trabalho. Meu, para 10 minutos, descansa sua mente. Só que não é para ir descansar olhando o WhatsApp, né, gente? É para descansar. Vai olhar o sol, vai olhar a lua, se não tiver sol, né? Vai fazer nada durante 10 minutos. Aí você volta. Aí você vai ver que você vai estar muito mais focado, muito mais apto a encontrar soluções, né? Isso realmente funciona. Muito bom. Bom que você teve essa experiência na prática, né? Aí fica gravado na sua mente, você não vai esquecer disso mais. Exatamente. Então é isso, meninas. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje. Valeu a pena a aula de hoje? Sim? Deixa eu só olhar se tem mais algum comentário aqui no YouTube. Não? Lembrando que tem um delayzinho aí, né, no YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube, mas é bem pouquinho. Então é isso, meus amores. Vamos encerrar, então, por hoje. Coloco para vocês lá no grupo o nosso desafio para vocês ganharem aí o PDF, né? Então, beijos no coração. Até mais.